A justiça descaracteriza os crimes, né? Muita coisa a gente precisa fazer ainda. Tive meu rosto fraturado, perdi parte da minha audição e respondeu com lesão corporal leve. Fiquei presa no quarto por 12 horas. A tortura, com 3 laudos de GNL, constando tortura, foi descaracterizada, porque dentro, né, da Lei Maria da Penha, não consta o crime de tortura segundo o promotor público. Um belo dia deixou a chave do carro, eu fugi do segundo andar, tenho o filho na cadeirinha, pulei a janela, pelo parapeito, peguei a chave do carro, fui embora, voltei pra casa. Eu comecei pra minha mãe, ela falou, mulher sabe, fica a casa. Você precisa ir pra igreja, orar mais, faz jejum, sobe um monte, vai pro círculo de oração. Tive meu rosto fraturado, perdi parte da minha audição e respondeu com lesão corporal leve, porque eu não morri, não fiquei defeituosa, não fiquei aleijada. Fiquei presa no quarto por 12 horas e foi descaracterizada cárcere privado, que eu aceitei. A tortura, com 3 laudos de GNL, constando tortura, foi descaracterizada, porque dentro, né, da Lei Maria da Penha, não consta o crime de tortura segundo o promotor público. Então eu também fui revestimizada na audiência. E após isso eu criei um projeto social para ajudar outras mulheres. A minha situação foi muito repercutida na mídia, então as pessoas acabaram me procurando. Quando a mulher se levanta e conta a história dela, perde a vergonha, ela encoraja outros que estão passando pela mesma situação e fez exatamente como aconteceu comigo. Eu usava pra minha mãe, ela falou, mulher sabe, fica a casa, você não está fazendo isso direito. Tem alguma coisa errada aí, então você precisa ir pra igreja, orar mais, faz jejum, sobe um monte, vai pro círculo de oração, isso aí você tem que resolver. Falava pro meu pai, nem precisava, e aí você não vai voltar nunca. Você tá louca, nem pensa em se separar. Eu engolia aquilo ali, não podia voltar porque perto da sociedade. Eu lutava contra a violência e as drogas, batia nos meus filhos como se fosse um bandido, meus filhos adolescentes, e eu passei 19 anos nessa situação. Até que um dia, né, eu fui à delegacia e toda machucada, e ali tiveram uma sensibilidade, né, um inspetor e uma inspetora, de me observar e falou, você não tem cara de moleque de rua, alguma coisa está acontecendo. E eu não podia cortar. Ele me acreditou, com o braço quebrado, fiquei com a deformação na mão, estava com uma marca de enforcamento no pescoço. Só que meu pai não tinha caído da escada. Então eu não tinha como falar, meu pai já muito idoso, como que eu ia voltar? Né? E quando eu voltava, as pessoas não acreditavam. Porque ele chorava, batia no peito, eu só não tenho inteiro. Um policial militar, eu sou um exemplo na minha cidade, como é que você faz isso? E eu era louca. As pessoas falavam que eu era louca, ele tinha problema, que a boca era uma espalhada, então eu sempre era culpada, até quando ele não estava bem. Consegui ali, né, o delegado, depois por uns 30 dias, a policial também, me fazendo entender que eu estava passando a violência, né? Fiz o registro, me separei, o delegado falou para mim, se você não se tratar, a probabilidade de você conhecer alguém igual ou pior que o seu marido é de 99,9%. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Me recuperei mês e meio, comecei o tratamento psicológico esse ano, falei, vou parar esse tratamento aqui, agora eu caio mais outra, né? Passados 7 meses, conheci uma outra pessoa maravilhosa, me ajudaram, eu estava trabalhando na época no Tribunal de Justiça do Rio, né? Eu trabalhava com a advogada Maria Augusta e estava na faculdade de Direito. E ele é maravilhoso, ele me ajudava em tudo. Não sabia da minha história, tudo que meu ex-marido falava de ruim em mim, ele adorava. Dormia adorado, eu era linda, eu era a melhor mulher do mundo. E a Miri me ganhou, né? Me ganhou, passado alguns meses, eu engravidei. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha me separado, já não queria mais, porque começou umas perseguições, eu comecei a achar estranho. Aí eu falei, nossa, não tá legal, eu vou acabar caindo de bolsa, já tinha caído, né? E foi quando eu comecei, então, a sofrer perseguições, ameaças, de retarde de ocorrência, né? Ele fugia antes de eu detetive, quando eu ligava na miséria da polícia, ele falava que não sabia. Ele era só comunicado embora, eles esperaram que eu saía, entrar na minha casa de novo, né? E quando eu fiz 7 meses de gravidez, então, eu sofri a primeira agressão física de fato. Ele me segurou pelo pescoço, ele é muito grande, ele levantou o meu pescoço, tentando me enforcar a mim. Ele foi a primeira surra que eu tomei. Meu pai estava com câncer em casa dele, não, fui a única cuidando dos meus pais, como que eu contava? Meus pais já desconfiavam, né, o que estava acontecendo, mas eu evitava que eles soubessem. Então, ele tinha um ciclo, né? Se eu fechasse todas as portas, ele ia até a minha casa. Ele tinha que ter um canal, eu não podia bloquear nada disso, ele tinha que ter uma forma de me manipular. Eu não podia cortar o vínculo com ele totalmente, já que registro, esquece. As medidas não chegavam nem para ele. E aí, quando eu fui vivendo isso, idas e vinhas, fazia o que ele queria, obedecia, né? Tive meu filho, quando eu tive meu filho, ele tirou o espaço sem minha família saber, porque ele tinha direito do seu pai, ele entrou, me levou embora para a casa dele e me manteve trancada, para eu não fugir, para eu não embora. Ele morava no segundo andar, um monte de ele deixou a chave do carro, eu fugi do segundo andar, botei meu filho na cadeirinha, pulei a janela, pelo parapeito, peguei a chave do carro, fui embora, voltei para casa. E aí começou um tormento dele me perseguir para eu voltar. Eu só me entreguei depois que ele foi preso. Meu pai veio a falecer e foi o dia que ele foi chegando. Começou a ter 3 filhos, né? O filho dele tem 2 filhos mais velhos, e ele começou a perseguir os meus filhos na rua. Eu falei, não, então. Falei, o que você quer? Não sou eu, então vamos fazer carta. Você vai deixar os meus filhos em paz, inclusive o nosso. Minha mãe vai ficar pra vir e eu vou embora se você quiser. Eu topo. Falei, vou morrer. Eu tinha certeza que ele realmente ia me matar ali. E eu fiz o que ele quis, já mexi todos os meus filhos, levei pra minha mãe e fui com ele. Ele me trancou em casa e ele queria que eu confessasse coisas que nunca existiam. Era sempre isso, né? Traições, meus filhos amavam homem, eu tinha relacionamento com o pastor da igreja, tinha um caso com o juiz, enfim. E ela sempre queria que eu confessasse coisas que não existiam. E nesse dia ele me manteve trancado, na sessão de tortura, ele deitava na minha barriga, muito grande, ele estava em cima de mim, esperava perder o fôlego. Quando eu estava sufocando, ele me dava água para beber, me botava para respirar, me botava debaixo da água gelada, pelada, né? Me enrolava. Uma tortura. Sim, uma sessão de tortura, enrolava minha cabeça no edredom, sufocava minha boca. Eu passei 12 horas ali até que alguém do serviço me ligou, ele teve que comparecer na Petrobras, e ele me botou para fora, me fazendo prometer que eu voltaria para o Hospital Davi e voltaria com ele, para a casa dele, né? E eu falei sim, concordei com tudo, só que eu não conseguia andar mais. E aí eu encontrei uma polícia militar na rua, os policiais me socorreram, e foi quando ele foi preso. Né? E dali, eu logo depois que ele foi preso, uns 15, 20 dias, eu me dei conta de que eu sofria dependência emocional. Porque ele estava preso e eu sentia saudade. Falei, pô, eu sou uma mulher inteligente. Eu aprendi isso, né? Fiz dependência emocional, falei, tô ficando louca. Aí catei meu filho, eu tinha me mudado, parei no posto de saúde, só tinha psiquiatra lá. Eu falei, é ele mesmo, que eu tô perturbada, não tô bem. Porque eu não preciso de saudade de uma pessoa que eu lutei pra me ver livre.
E eu fiz tratamento, né? Ali eu aprendi que a dependência emocional e a dependência química é alcoólica. Então eu fiz tratamento tomando medicação como se usasse crack por um ano. Eu tomava medicação para deixar de ter aquele sentimento. O médico falou pra mim, isso não é amor, você não gosta disso, é dependência. Porque nosso organismo também se acostuma com coisas ruins. Não existe mulher que gosta de apanhar. Se você vê uma mulher num ciclo de violência que você olha e fala assim, todo dia tá lá, a gente cansou de falar e ela sai e fala porque quer, porque gosta, não é não. Porque a agressão não chega batendo. A agressor ele sobra vítima e território. E ele chega numa lábia, num amor, entendeu? E ele ganha ali. Ele só começa a violência quando ele já ganhou a confiança da vítima. E para ele ver que a família tem alguém que não vai cair na dele, ele isola aquela vítima daquelas pessoas, para que ele consiga manipular a vítima. O meu agressor foi preso, ficou 2 meses e meio. Aí o crime de cárcere privado foi descaracterizado. E a tortura também. E aí ele ficaria preso por tempo, né? Conseguiu converter a prisão dele. Aí, como eu voltei, meu ouvido fechou, né? Eu consegui me machucar no outro lugar, ele deixou de responder por lesão corporal grave para lesão corporal leve. E aí ele foi solto. 2 meses e meio, aí ele foi lá, fez umas coisas lá no Facebook e me mandou mensagem. Ele falou assim, ele sabe que ele me procurou. E aí ele falou assim, eu quero ver o que você vai falar na Record agora. Eu quero ver o que você vai falar na Globo agora, que os repórteres vão te perguntar por que eu fui solto, você tem que falar que eu fui inocente. Ele foi condenado, foi a condenação, os jogadores não aceitaram, ele foi condenado, ele é a terceira condenação dele. E eu, no caso, né, lá eu dou muitas palestras de escolas, inclusive, se você quiser. Aí chegou uma notificação de uma mensagem, eu recebi muitas mensagens, né? Aí eu olhei assim, é uma vítima. Eu tô vivendo isso, tá doendo muito, você tá me encorajando e tudo mais. Eu falei, você denunciou ela? Não. Eu falei, por quê? Eu tenho muito medo, ele tá ameaçando minha frente, eu achei horrível. E que lugar? Eu falei, São Luís, eu falei, que isso não pode ser meu Luís. Ela, mas é. Aí bateu aquele dia na alma, eu comecei a chorar. Minha situação foi em 2019, ele já está em outro relacionamento, manteve ela presa por 4 horas no hotel, espancou ela. Ela está com ela, viveu exatamente tudo que eu vivi. Ele está na terceira condenação. Ele passou por série homem, normal, lá em Caxias, ele fez tratamento psicológico, mas ele continua reproduzindo as mesmas coisas. Ou ele fica preso, ou ele vai continuar fazendo vítimas até a hora que ele vai matar alguém.